Olá, hoje o nosso programa vai falar sobre o kefir. Você já ouviu falar? Kefir é uma colônia de bactérias, boas bactérias. Não existem só bactérias ruins. Então, é uma colônia de bactérias boas que servem para povoar o nosso intestino e fazer bem para a nossa saúde. Ele é originário lá da Europa Oriental, numa região que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. E aí eu trouxe para falar sobre o kefir a Mariana Jara, que é nutricionista e é a maior entendedora sobre o assunto, e ela vai explicar pra gente como é que a gente pode fazer algumas receitinhas, né, Mari? Isso, com certeza. Hoje a gente vai estar usando aqui, como a Fabi disse, né, o kefir, que é um leite fermentado. Então a gente usa nada mais do que o próprio leite mesmo como ingrediente, além dos grãos de kefir, para fazer iogurte, para fazer um cream cheesezinho, um queijinho, e fica uma delícia, né? E a gente pode utilizar bastante nos nossos lanches, né? Como opção saudável para o lanche, já que é um alimento excelente para a saúde intestinal, porque é fonte de probióticos, né? Bactérias do bem e leveduras. Como é que a gente consegue adquirir o kefir? Porque a gente não encontra o kefir nas prateleiras do supermercado. Não é assim, eu vou comprar um kefir. Não, a gente precisa cultivar aquela cultura de bactérias na nossa casa, não é isso? Aqui no Brasil a gente consegue o kefir por doação. Então, assim, existem vários grupos em redes sociais, na internet, onde a gente pode conseguir doação com alguém. E existem vários tipos de kefir também. Aqui a gente está mostrando o kefir do leite de vaca, porque o original mesmo é a partir do leite de vaca e de cabra. Mas existe kefir de tudo que é tipo, do suco de fruta, de leite de soja, de água de coco, leite vegetal, até com açúcar mascavo. Aqui no pote a gente tem o kefir já pronto, tá? Ele já tá fermentado. O ideal é que a gente utilize um pote de vidro, tá? A gente não pode usar... Tipo esse aqui? Exato, pode ser esse aí, um pote de vidro, ele tem que estar bem limpinho. Não pode utilizar nenhum utensílio de alumínio ou de ferro, porque isso acaba prejudicando o crescimento do kefir. E plástico também às vezes vai guardando micro-organismo nas ranhurinhas, então o ideal é usar um potinho de vidro mesmo. Então a gente precisa de um potinho de vidro e de um paninho. Esse aqui eu tenho um paninho de um retalho, mas pode ser um pedaço de gaze, um pedaço de papel toalha, qualquer paninho, porque o kefir ele precisa respirar, mas ele precisa ficar coberto. Entendi, então não pode aquela rosca, não, porque tampa, não pode usar. Não, porque durante o processo de fermentação, né, ele produz CO2, ele produz gás carbônico. Então o ideal é que não se tampe, né, consiga fazer essa respiração. Esse kefir aqui ele já está descansando dentro do leite já há umas 17 horas, tá? O ideal é a gente deixar aí por volta de 24 horas. Quanto mais próximo de 24 horas, mais o saborzinho ácido, azedinho ele fica. Quanto menos tempo ele ficar, menos ácido ele vai ficar. Então vai de acordo com o gosto de cada um. Se você gosta de mais ácido ou menos ácido, você deixa mais próximo das 24 horas. Então agora a gente vai coar o kefir, né? A gente já está com o kefir pronto. A gente precisa de um pote limpo e de uma peneira plástica, tá? Então eu despejo com cuidado o kefir aqui dentro. Olha só, caiu já os grãos de kefir junto com o leite. Algumas vezes você consegue visualizar a separação do soro do leite e do queijinho aqui dentro. Não tem problema, tá? O seu kefir tá ótimo, tá saudável dessa forma. Esse é a colônia de bactérias, tá vendo? Olha. E ela cresce aí por volta de 5% diariamente. Você vai ver que ainda sobrou um pouco de kefir aqui entre os grãos. Não é necessário lavar, tá? Esses grãos. Por quê? Senão a gente remove um gelzinho, que é uma camada protetora extremamente saudável do kefir. E aí ele vai ter trabalho de produzir isso tudo de novo. Voltamos para o pote limpo. Agora a gente vai adicionar leite aqui dentro. A quantidade de kefir, o tempo
que você deixa fermentar, e a temperatura ambiente também vai interferir na consistência, porque o ideal para ele fermentar é em torno de 25 graus. O kefir ele fermenta de 20 a 37. Em dias mais frios, você vai ver que a fermentação é mais lenta. Não precisa levar para a geladeira, tá? O kefir a gente faz fora da geladeira mesmo. A gente só leva para a geladeira quando a gente quer lentificar esse metabolismo. Quando a gente não vai consumir em 24 horas e tal, você leva para a geladeira para ele ficar mais lento. A partir do kefir já coado aqui, o grão de kefir tá aqui, porque no caso as duas coisas são chamadas de kefir, tá? Tanto o grão quanto a bebida. O grão com novo leite tá aqui para fermentar de novo. E esse aqui é o coado, que já tá na forma de iogurte, ó. Se vocês verem, ele já tá com a consistência, ó. Bem cremosinha. Bem cremosa de iogurte. A partir daqui a gente tem inúmeras opções. Então agora a gente vai fazer o iogurte de morango. A gente pode usar a fruta in natura, a gente pode usar polpa de fruta também, ou geleia para saborizar o nosso kefir. Quanto maior o número de bactérias, melhor. Quanto maior o número de tipos de bactérias, né, Mari? Melhor para o nosso intestino, que hoje já é considerado o segundo cérebro de tanta importância que ele tem. Aí a gente coloca morango. Mas fica à vontade para colocar a fruta que desejar ou a polpa de fruta que desejar, né? Eu gosto com banana também. Com banana, uma delícia, vira até uma vitamina, né? Vou adoçar com um pouquinho de açúcar demerara. A gente usa qualquer açúcar saudável, né? Um mascavo. O mascavo vai acabar alterando um pouquinho a cor. O açúcar de coco também, ou o açúcar demerara. Se quiser colocar também para bater junto, um pouquinho de chia, que é bom, que forma um gelzinho, né? Também saudável. Também fibra. Olha como tá cheiroso. Parece um iogurte para beber. Se a gente quiser deixar a consistência dele mais durinha, aí você deixa ou fermentar por mais tempo, ou você usa a maior proporção do grão de kefir. Enquanto você explica como é que a gente vai fazer o queijinho, eu vou ficar aqui comendo, porque vocês sabem que comer é comigo mesmo. Tá certo, então vamos lá. Pro queijinho é o seguinte, a gente vai precisar novamente da peneira, de um pote, né, para apoiar, de um pano de prato bem limpinho, tá? De preferência reservado só para fazer isso, pra gente não misturar. A gente coloca, tá, o pano de prato forrando aqui a peneira, tá? E despeja o kefir coado, tá, gente? Não vai colocar o grão, não. Aqui a gente tá usando o iogurte já coado, que nem a gente usou nas outras receitas. Despeja esse iogurte aqui, dentro da peneira, com o pano de prato. Então a gente despejou o kefir aqui dentro, né, da peneira, com o pano de prato por cima. A gente só dobra, né, para cobrir o kefir com o pano de prato. E leva para a geladeira esse pote aqui por aproximadamente 24 horas até ele dessorar. Depois, quando a gente retirar o kefir ali do pano, ele vai ficar nessa consistência, gente. Olha só. Vocês não sabem o que o Flávio acabou de falar. A gente tenta fazer uma coisa saudável, mas aí o nosso cinegrafista fala: esse queijinho aí no hambúrguer. Ele tá até hoje pensando no hambúrguer do Hell's Burger, né? Delícia, delícia.